Olá, meus amados. Estamos aqui novamente para compartilhar a bendita palavra de Deus, né? A palavra de Deus que nos alimenta, a palavra de Deus que nos amadurece, né? A palavra de Deus que é a própria voz do Senhor na nossa vida. Nós vivemos um mundo em que precisamos adquirir sabedoria. Sabedoria. Sabedoria, segundo as Escrituras, é diferente de inteligência. Inteligência é algo que eu adquiro me esforçando, né, conhecendo profundamente um assunto, dois assuntos, enfim, a nossa habilidade natural, o nosso talento, né, por isso que existem tantas profissões diferentes, onde os talentos naturais são aprimorados com a inteligência, a busca constante de conhecimento. E existe a sabedoria. A sabedoria muitas vezes não vem de esforço sobre-humano de estudar uma matéria, um assunto, enfim, a minha profissão. Sabedoria é algo que requer de nós, sim, um esforço, porém sabedoria envolve convivência. Convivência. A inteligência eu estudo para tirar notas numa prova, receber um diploma, mas a sabedoria ela só vem com o tempo, com o trabalho, com o nosso envolvimento pessoal naquilo, né? Tanto que Deus diz que se alguém deseja sabedoria, tem que pedir a Ele, porque senão nós vamos conhecer a nossa profissão de uma forma técnica, mas não sábia. Às vezes seremos muito radicais na nossa técnica, mas não entenderemos a sabedoria que vem dela. E a palavra de Deus para nós na igreja, nós necessitamos de muita sabedoria. A sabedoria para nós vem exclusivamente através da palavra de Deus, que nos torna muito mais espertos, digamos assim, muito mais conhecedores da verdade. Não conhecemos apenas como a coisa funciona, mas conhecemos o Deus por trás daquilo. Conheceremos Deus agindo através da sabedoria que Ele nos dá. E eu destaco aqui o Salmo 119, os versículos 97 até o 104. Salmo 119, 97 até o 104. E tem como tema este bloco do Salmo 119, né? Lembrando que o Salmo 119 é dividido em 22 blocos de 8 versículos cada, e cada um tem um tema. E eu optei hoje por estudarmos este tema, sabedoria celestial. Como eu sei o que Deus quer de mim? Como eu sei qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Está aqui. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles, os mandamentos, eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas, a ação do Espírito Santo nos ensinando. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto o caminho da falsidade. Nós vemos o salmista Davi convivendo com Deus, tendo uma vida junto com o Senhor, e mesmo quando ele peca, porque era pecador, assim como cada um de nós, suscetível, infelizmente, dos ataques
do maligno, da nossa própria cobiça, mas Davi sempre buscava ao Senhor de uma maneira muito profunda. Não estamos justificando os pecados de Davi, não, de forma alguma, mas estamos buscando a sua comunhão com Deus. Nós vemos que para sermos sábios, para sermos inteligentes dentro da igreja, para sermos pessoas maduras, muito mais maduras do que os mais velhos, precisamos, em primeiro lugar, amar a lei de Deus. Amar a lei de Deus. Porque Deus nos deu leis e elas são santas, são justas e são boas. Elas nos dão o entendimento, não apenas do que é certo e do que é errado, mas também o entendimento da graça, da benevolência, da misericórdia, da bondade de Deus. Por isso que a primeira coisa que temos que ter em relação à palavra de Deus, a Bíblia, é amor. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia, é o meu mastigar da tua palavra todo dia que me torna sábio. Sábio para enfrentar todas as situações desta vida. Sábio para enfrentar todos os resquícios de pecado que ainda habita em nós. Nos faz fugir. O verbo fugir, quando Paulo escreve a Timóteo, foge dessas coisas. Felgue quer dizer, busque segurança na fuga. Sim. Busque segurança na fuga, e tudo isso vem com relação ao nosso relacionamento com a palavra de Deus. Quanto amo a tua lei. E a lei do Senhor nos torna, diz o texto aqui, mais sábios que os nossos inimigos. A palavra de Deus nos torna vamos compreender melhor a vida do que os nossos mestres. Sim, aqueles que entendem tecnicamente da vida são os nossos mestres, mas diz que nós vamos compreender muito mais do que eles compreendem as técnicas. Para o nosso espanto, o versículo 100 diz assim: sou mais entendido que os idosos, porque guardo os teus preceitos. O verbo guardar em relação a nós guardando alguma coisa de Deus significa praticar. Quando o verbo guardar é usado para Deus, Deus guarda o seu povo, por exemplo, é a mesma coisa que vigiar, estar ao redor de, mas guardar, quando é relação a nós, as coisas divinas, é praticar, porque eu pratico os teus preceitos. Lembram-se que no Salmo 119 existem 8 palavras que a Bíblia é descrita, e uma delas é preceito, que nos lembra de prescrição, né? Ou receita. Então, a palavra de Deus, ela é a receita para a nossa vida em paz, mesmo no meio das guerras, nossa vida em paz, nossa vida de consciência pura diante do Senhor, a nossa vida não de requerer coisas a Deus, olha como eu sou santinho, nada disso, mas de buscar ter paz e segurança no coração. Diz, sou mais entendido que os idosos, porque guardo, porque eu pratico os teus preceitos, não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Deus nos ensina através dos juízos que ele praticou nas Escrituras, praticou com homens e mulheres, como ele agiu de maneira justa com estas pessoas, ele nos ensina, ele fala conosco. E o fato de Deus falar conosco é muito mais doce do que o mel, é muito mais produtivo, muito mais curativo do que o mel, muito mais alimentar do que o próprio mel. Como é bom amar a palavra de Deus, como é bom estar em comunhão com ela, porque ela é a única regra de fé e prática que Deus deixou para nós. Ame as Escrituras, ame a palavra de Deus, ame estar folheando a Bíblia e ouça Deus falar. Como eu faço isso, pastor? Primeiro você ora,
depois você estuda a Bíblia, depois ora novamente pedindo que Deus aplique esta palavra lida e estudada no fundo da sua alma. Não pegue um texto aqui e outro acolá. Pegue um livro. Por exemplo, pegue o livro dos Salmos, pegue o livro de João, Evangelho de João, mas vá do começo ao fim. Não fique pulando capítulos. Leia, estude. Estudar quer dizer registre as suas dúvidas, depois tire as suas dúvidas. Use palavras mais simples. Às vezes aparecem umas palavras opróbrio. É um ato vergonhoso, é uma coisa que eu faço e depois eu me envergonho. Concupiscência, ou seja, uma segunda reação produzida em mim após uma agressão. Eu quero, que me faz ter um desejo pecaminoso. Ame a palavra de Deus, conviva com a palavra de Deus, esteja com ela na mão, não se envergonhe dela. Hoje em dia a Bíblia está no celular, o que é bom e o que é ruim. É ruim porque eu não carrego mais a Bíblia na mão. Eu carrego o celular que contém a Bíblia, mas eu não dou testemunho de que eu sou um cristão e que ouço e que convivo com a palavra de Deus. Use a Bíblia em papel, porque não acaba a bateria. Use a Bíblia em papel, escreva na margem, coloque datas. Deus me edificou aqui. E depois, quando você estiver partindo desta terra, deixe a sua Bíblia de herança para seus filhos, para seus netos, para seus sobrinhos. Deixe que a palavra de Deus estudada, grifada, marcada, anotada por você, edifique também a próxima geração. Vamos orar. Grande Deus, queremos que o Senhor nos ajude a amar a Tua palavra. Inclusive, Senhor, aqueles versículos que nós não gostamos. Sim, ó Deus, existem alguns versículos que nós não gostamos. São versículos que falam do nosso pecado. Nos ajude, Senhor, a conhecer a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a buscar a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a entender a Tua palavra. Nos ajude, ó Deus, a conviver com a Tua palavra. É o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. E que seja a nossa vida para a Tua honra e glória. Amém. Grande abraço a todos vocês. Convivam com a palavra do Senhor.